Meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro em torno. Esse encontro que a gente faz semanalmente, eu considero um encontro em torno de Jesus, né? Pois toda vez que a gente se propõe a se reunir em torno daquilo que Jesus falou, nós estamos nos reunindo em torno dele, da sua mensagem, porque foi assim que Jesus permaneceu e permanecerá eternamente conosco, através da sua mensagem. Então, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez e que possa ser um estudo bem bacana. Nós vamos ter 3 vídeos, né? Esse primeiro vídeo em que eu vou comentar rapidamente o versículo, um segundo vídeo falando do título, né? E um terceiro vídeo falando do texto. Se o terceiro vídeo ficar muito longo, que eu ainda não gravei, aí eu faço um quarto, tá? Para a gente poder ter o texto aí bem detalhado, né? Dentro da limitação que é inerente a cada um de nós e a mim principalmente. Então, vamos comentar o versículo agora, mas eu gostaria de dizer o seguinte: é importante a gente, para ter uma sequência didática interessante, é importante que a gente primeiro veja os vídeos, né? E a partir desses vídeos, no finalzinho, eu vou estar dando comentando no grupo o momento certo para que todos possam participar, aqueles que assim o desejarem, ok? Volto a dizer que aceitamos sugestões, né? Na forma de mantermos o nosso contato, né? Se alguém quiser mudar o formato, a gente tenta adaptar, mas por hora esse foi o melhor caminho que nós encontramos aí, né? Então fizemos com o Vic semana passada, juntamente com a Ambrose, vamos tentar fazer essa semana da mesma forma. Então vamos lá. Esse versículo que está lá em Lucas, né? Vou pegar o livro aqui, Lucas 6:44. Quem está acompanhando aí o versículo pelaquela imagem que eu postei mais cedo, aquela imagem é apenas uma parte do versículo, né? Quem está acompanhando pela imagem está assim lá: nem se vindimam uvas dos abrolhos, né? Na tradução do Haroldo Dutra Dias, o versículo todo e é um pouquinho maior. Então o versículo a Dona Rosi já leu, né? Que é esse: pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam uva da sarça. Uva, vindimam no caso é cacho, né? Vindimam cacho de uva da sarça. Esse é o versículo que nós vamos estar estudando hoje. Emmanuel vai explicar detalhadamente para a gente depois, mas algumas coisas que são importantes. Primeiramente, gostaria de dizer o seguinte: esse versículo ainda faz parte do grande discurso de Jesus, o cântico excelso que Jesus nos deixou, que é o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, que é longo, que foi narrado tanto por Lucas quanto por Mateus, e nós estamos estudando atualmente o Sermão do Monte na narrativa de Lucas. Como tem algumas pessoas novas aí no grupo, a Tati, seja bem-vinda, Tati, se estiver vendo esse vídeo hoje, o Josimar, então é para que todo mundo possa estar sabendo do que nós estamos estudando. Estamos dando uma sequência a esse texto, né? Esse texto de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que é o texto mais fabuloso, o maior e mais fabuloso texto que ele nos deixou. Eu diria o mais importante texto da humanidade, né? Então nós estamos estudando, dentro das nossas possibilidades, esse texto baseado nos comentários de Emmanuel, né, que era o mentor de Chico Xavier. Mas esse texto que está lá no Sermão do Monte, ele é muito interessante, a começar assim pelo cuidado, né, que Jesus tinha. Jesus era um espírito puro, né, dentro da escala evolutiva dos espíritos. Está lá na questão 100 ou 101 do Livro dos Espíritos, não sei. Kardec classifica os espíritos numa escala. E a última escala, o patamar mais elevado, é a escala dos espíritos puros. E Jesus
é um desses espíritos puros, né? Que é o espírito puro que foi responsável pela formação do planeta Terra e pela condução do processo evolutivo do planeta Terra. Então, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje está sob a tutela de Jesus. Nós nunca podemos esquecer disso, e isso nos consola muito. Nós sabemos que nessa grande embarcação existe um capitão, e esse capitão é nada mais, nada menos que Jesus, né? Juntamente com a sua pleiade de espíritos ali que o assessoram nessa grande viagem, né? Nós estamos fazendo aí rumo à nossa própria evolução e em conjunto a evolução do planeta Terra. Então eu fico imaginando assim, a capacidade de argumentação que Jesus tinha, a capacidade se ele quisesse complicar na sua fala o texto, ele poderia fazer da forma que ele quisesse. O conhecimento de Jesus, do verbo, da fala, que é a materialização, né, do pensamento, é algo inimaginável para a gente. Inimaginável para a gente. Mas a gente sabe que o último degrau, uma das virtudes mais difíceis que a gente tem de alcançar, que a gente até fala muito dela, que eu busco isso, mas é dificílimo de alcançar, que é a simplicidade. E a simplicidade começa pelas nossas ações, lógico, né? Mas ela passa pela fala também. Então Jesus tinha fala muito simples com aquele povo, que era a fala que aquele povo tinha condição de entender há 2000 anos atrás. Aquele povo não poderia entender teologias complicadas como a que a gente vê hoje. Aquele povo não poderia compreender, quando a gente fala no espiritismo hoje, perispírito, né? Seria muito difícil para eles entenderem naquela época, né? Talvez alguns de nós estávamos até lá. Acho difícil. Talvez a gente estaria num patamar um pouquinho acima, mas quem sabe, né? A gente não sabe. Talvez a gente esteja falando com alguém aí que esteve em contato direto com Jesus. Por que não? Né? É uma possibilidade, não é verdade? Mas então Jesus tinha esse cuidado de tratar de coisas complicadíssimas de uma forma mais simples. Então, quando ele vai falar com Pedro, por exemplo, e quem seria Pedro? No momento que Jesus conhece Pedro, Pedro era apenas um pescador. E o pescador, gente, naquela região da Galileia, era uma das profissões mais simples que existiam. Ainda hoje é simples, né? Naquela época não era diferente disso. Eu fico imaginando se nós escolheríamos Pedro para sermos a nossa pedra angular de um trabalho nosso. Nós convidaríamos Pedro para esse trabalho. Eu, com certeza, não. Queria olhar para Pedro dentro da minha imperfeição. É um pescador, não vai conseguir entender o que eu quero dizer, então não vou escolher. Jesus escolheu Pedro, né? Mas quando ele vai fazer esse convite para Pedro, como é que ele faz? O que Pedro entende? Pedro entende de pescaria. Então eu vou falar, Pedro, vem comigo, meu filho. Vem ser pescador, mas você vai pescar um peixe diferente. Você vai pescar seres humanos a partir de agora, né? E é assim que ele faz o convite de uma forma belíssima para Pedro. Vem ser pescador de homens. Isso é bonito falar hoje, a gente analisar a história e tudo. Mas coloca naquela situação. Olha a dificuldade que é de Pedro entender e de Jesus se fazer entender. Mas Jesus, quando chamou Pedro para ser um pescador de homens, ele estava por inteiro ali. E aí Pedro olhou nos olhares lúcidos daquele espírito puro e falou assim, eu tenho que seguir esse cara. Eu tenho que seguir esse cara, porque ele, tudo bem que já existia, né? No povo judeu daquela época, a expectativa muito grande de que o Messias tinha que estar surgindo. Então, mas eles acreditavam em Jesus nesse momento, né? Então, Jesus falava assim, de maneira simples. O que mais aquele povo sabia? Quem era o público do Sermão do Monte? Quem eram as pessoas que escutaram Jesus falar no alto de uma pequena montanha no Sermão do Monte? Eram doutos? Eram pessoas eruditas? Ou era a classe mais simples possível da sociedade? É a última opção. Era a classe mais simples possível da sociedade. E Jesus não poderia falar de coisa complicada para esse pessoal. Aí ele fala de quê? A maioria desse povo aqui é o quê? Ou eles são pescadores, ou eles são o quê? Agricultores. Então Jesus
quando vai falar das leis de Deus, que ele veio mostrar aos homens, ele traz a linguagem que o povo era capaz de entender. Nesse caso, a linguagem dos agricultores. Então ele fala assim, vou ler novamente. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. A sarça é um arbustozinho, né? Tipo, fiz uma pesquisazinha rápida aqui, é como se fosse a nossa jurema preta, um arbustozinho cheio de espinhos. Jesus, todo mundo naquela região conhecia a sarça, todo mundo conhecia os espinheiros, todo mundo conhecia uma parreira de uva, que era comum a fabricação de uva naquela região. Então, ele falava das coisas que aquele povo era capaz de compreender, né? Então, essa é a narrativa aí de Lucas, nos mostrando essa capacidade que Jesus tinha de simplificar o seu verbo para que todos pudessem entender.